Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, eu vou falar sobre a estrutura atual da LOA federal. Vamos lá. Você está vendo que eu dividi aqui a LOA, que eu estou chamando isso aqui de mosaico, em 3 partes. O corpo principal, que é o que vai vir no texto da LOA, certo? Você vai ter os anexos da LOA, eu vou trabalhar com 2, basicamente, e você vai ter informações complementares. As provas cobram isso. Preste atenção. Então, você está vendo aqui o seguinte, você está vendo aqui que vai ter o orçamento fiscal, Seguridade Social e investimento. A reserva de contingência, ela está dentro do orçamento fiscal e Seguridade Social. Por quê? Porque quem criou a reserva de contingência foi o Decreto-Lei 200, e a reserva de contingência ela foi reforçada pela LRF. A LRF, vou te dar uma notícia, ela não se aplica para o orçamento de investimento. Então, o regime de metas fiscais que foi criado pela LRF, a reserva de contingência que foi reforçada na LRF, ela não se aplica para o orçamento de investimento. Então, a reserva de contingência ela é obrigatória e ela está atrelada ao orçamento fiscal e Seguridade Social. Pode ser que determinada LDO diga que a reserva de contingência vai ser só do orçamento fiscal. Pode ser que determinada LDO diga que a reserva de contingência vai ser só da Seguridade Social. O importante é que tem que ter reserva de contingência. Beleza? Outra coisa importante, dentro do orçamento fiscal, você tem os recursos para os fundos constitucionais. Por quê? Porque esses fundos constitucionais, esses 3 aqui, ó, eles equivalem a 3% da arrecadação. De quem? Do imposto de renda e do IPI. Ou seja, a cada R$100 de imposto de renda, a cada R$100 de IPI, que são receitas primárias, que estão dentro do orçamento fiscal e Seguridade Social, R$13 vai para o FCO, para o FNO e FNE. O que significa FCO? Fundo Constitucional do Centro-Oeste. FNO, Fundo Constitucional do Norte. FNE, Fundo Constitucional do Nordeste. Então, esses 3% estão dentro do orçamento fiscal. Certo? Só que, olha a curiosidade que eu vou te passar. Quem administra esses fundos, na prática, é o Ministério da Integração. E o Ministério da Integração ele repassa parte desses recursos para quem? Ele reparte parte desses recursos para o orçamento de investimento, para os bancos. Ou seja, quem administra o FNE, na prática, junto com o Ministério, é o banco. O FNE é o Banco do Nordeste. O FNO, que é o Fundo Constitucional do Norte, é o BASA, que são agências financeiras oficiais de fomento. E o FCO é o Banco do Brasil, que é outra agência financeira oficial de fomento. Ou seja, não é porque esses bancos que estão no orçamento de investimento administram esses recursos que eles deixam de ser empresas estatais independentes. Eles continuam sendo empresas estatais independentes. Com isso, a gente resolveu a primeira parte. Dentre os anexos da LOA, você tem que ter um anexo que demonstre que aquela LOA foi elaborada de acordo com o anexo de metas fiscais da LDO que orientou aquela LOA. Esse anexo aqui ele foi introduzido pela LRF. Esse segundo anexo que eu marquei aqui, ele já existia na Constituição Federal. E é um anexo de renúncia regionalizada de receitas. Ou seja, eu quero uma renúncia de receitas regionalizada. E aí, o que seria renúncia? Seria os subsídios, as anistias, os benefícios, os incentivos e as remissões, de natureza financeira, tributária e creditícia. Então, esse anexo é obrigatório a constar na LOA. E, por fim, você tem os fundos de incentivos fiscais que não fazem parte, presta atenção, que isso já caiu em prova, não fazem parte do orçamento fiscal e Seguridade Social, mas fazem parte da LOA como informações complementares. É a mesma coisa. Esse anexo aqui, ele não faz parte do orçamento fiscal e Seguridade Social, porque o orçamento fiscal e Seguridade Social está no corpo principal. Anexo é anexo, não é corpo principal. Informação complementar é informação complementar. Não faz parte do orçamento fiscal e Seguridade Social. Então, pergunta de prova. O que é que não está no orçamento fiscal e Seguridade Social? O orçamento de investimento não está no orçamento fiscal e Seguridade Social. Ele está fora. Ó. Ele não está aqui, ele está fora. Quem não está no orçamento fiscal e Seguridade Social? Esses anexos. Eles não fazem parte do orçamento fiscal e Seguridade Social. Quem está fora do orçamento fiscal e Seguridade Social? Os fundos de incentivos fiscais. Esse era o meu recado. Até a próxima chamada do autor.